O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Olá, amigos! Inicia-se agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E hoje o tema, como todo ano, é feriado. Muitas vezes os feriados as pessoas nem sabem o seu significado, como ocorre com o feriado agora de Corpus Christi. Para falar sobre esse tema, estamos aqui com a presença do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Ele que é médium, orador, escritor e divulgador da doutrina espírita pelo Brasil e pelo mundo, e que ainda é o fundador da Mansão do Caminho, na Bahia. Então nós temos aqui a gratidão por contar mais uma vez com a sua presença, Divaldo. Obrigado. E qual é o significado dessa data Corpus Christi, Divaldo? É a data evocativa do retorno de Jesus à convivência conosco, quando ele pôde confirmar a realidade de que voltaria. Voltou a partir da ressurreição e ficou uma larga temporada conosco, até o momento em que ele ascendeu ao plano espiritual de natureza transcendente. Mas logo depois ele volta no psiquismo do Espírito de Verdade que vem estimular os companheiros quando estão em Jerusalém e são tomados pelas vozes, pelas labaredas que os incendeiam no dia memorável do Pentecostes, quando eles falam idiomas que lhes são desconhecidos, confirmando o que Jesus já anuncia para a chegada do Consolador no futuro, que se materializa com o advento do Espiritismo, quando as estrelas que estavam nos céus desceram à terra e iluminaram o planeta em sombras. Divaldo, com você também. Eu sei que aconteceu de você escrever em idiomas que você não estudou. Isso é verdade. A minha primeira experiência foi nos Estados Unidos. Sim. Eu estava na residência do Sr. Salim Haddad, em Elan College, na Carolina do Norte. E era 18 de abril. Então, nós nos sentamos e oramos quando então veio a mensagem de Joana de Anjos em inglês. A segunda vez foi em Uberaba, em um programa intitulado A Bigorna. Até Chico Xavier assistiu e acompanhou, quando ela escreve também em inglês. Idioma que eu não manipulo de forma nenhuma, que eu não uso e não conheço. Mais tarde, na Itália, numa reunião realizada na residência de um amigo de uma sociedade espiritista em Vita Nuova, Gabriel Delane veio e escreveu, mas também outra vez ali na mesma reunião, Ernesto Bazzano escreveu em italiano. Depois Joana de Anjos escreve em alemão antigo, Uau. Em um encontro que nós fizemos em Colônia, no momento de estudo do Evangelho no Lar. Depois ela deu prefácio para uma obra de André Studer, que estava sendo escrita, só ele e a esposa sabiam. Porém, dois momentos que eu acho culminantes foi no Congresso Mundial em Paris. Eu ouvia Raul Teixeira emocionado, o belo orador e médium, amigo muito querido, quando me aparece Leon Denis e diz assim: Divaldo, isto é um congresso espírita, um congresso mundial, mas não tem espíritos. Vamos escrever? Era uma multidão, eu fiquei meio constrangido, mas peguei discretamente o papel e o lápis que tinha em cima da mesa e tomei a postura de uma maneira bem discreta e perdi a consciência. Quando eu despertei, que olhei, digo: meu Deus, de que se trata? Porque eu não entendia, estava escrito ao contrário. Isso. Todas essas mensagens foram escritas ao contrário. Em espelho. Especular, para ser lido ao espelho. Eu então peguei assim e virei um pouco e passei ao presidente da Federação Espírita Brasileira, Nestor Mazotti, secretário do SEI, que entregou ao querido amigo, representante do movimento espírita francês e mundial, Roger Perret. Sim. E ele foi ler, eu me emocionei. Emocionei-me talvez mais do que todos, porque foi um momento muito significativo emocionalmente para mim. Leon Denis elogiando o Livro dos Espíritos em francês. Ora bem, e vai culminar no Congresso Mundial no Brasil, quando novamente Raul falando, vem Joana e escreve em inglês, homenageando o Livro dos Espíritos. É uma faculdade, portanto,
da alma que o corpo reveste de células para poder decodificar o pensamento do mundo espiritual. Então eu perguntei, mas como é que você já viveu nesses países oportunamente? E então estão lá as matrizes, o que facilitou. Foi o meu Pentecoste. Isso que eu ia dizer agora. O meu Pentecoste pessoal. Eu gostei muito da sua explanação, você falou com relação a esses exemplos de você escrever em outros idiomas, mas também, Divaldo, eu lembro da questão da transfiguração. Eu tive a oportunidade de te ver algumas vezes, por exemplo, quando há um envolvimento de Dr. Bezerra, por exemplo. Quem conhece o seu estilo de falar, a sua forma, há uma modificação, inclusive física, fisionômica. Como se dá esse fenômeno da transfiguração? Ocorre que o médium é portador de uma ectoplasmia em que as entidades, ao invés de materializarem-se, fazem uma superincorporação. Ao incorporar ao médium, o ectoplasma faz a mudança da aparência, dando, portanto, essa transfiguração que Jesus foi em luz. Em nós é a herança dos caracteres do comunicante. Então há uma ligeira mudança tanto no aparelho fônico, sim, como na expressão da face, na postura do corpo, sim, e no conteúdo essencialmente. Quando o espírito Joana de Ângeles se comunica por psicofonia, em nossas reuniões também isso ocorre a miúde. Sim. Eu já pedi aos amigos a nossa intimidade para fotografarem, para filmarem, para podermos ir fazendo um estudo de avaliação do fenômeno da mediunidade, de psicofonia, com as suas variantes. À medida em que o médium se dedica, se entrega, facilitando o trabalho do benfeitor que se comunica, o fenômeno ocorre com qualquer um, desde que ele se dedique. Em Chico Xavier, nós víamos quando Emmanuel incorporava-se às vezes para uma prece, a mudança total, tanto da postura do Chico, como da voz, como também o conteúdo da mensagem. E numa fotografia que nós temos muito curiosa, em que está o Arnaldo Rocha, Martins Peralva e Chico Xavier, os espíritos fazem uma superincorporação, plasma no rosto deles a imagem do comunicante. É uma fotografia rara e um tanto desconhecida, que me foi dada há muito tempo por José Pereira Gonçalves, que também aparece totalmente coberto o rosto de ectoplasma. Então, é um fenômeno de ectoplasmia produzindo a transfiguração ou a superincorporação. Divaldo, como nós sabemos que o fenômeno da mediunidade não é atributo somente para os espíritas e médiuns, também nesse período onde há muita comoção, existem também sacerdotes que, desse ponto de vista, podem ser considerados médiuns, Divaldo? Sem dúvida. Quando nós vemos a vida de Antônio de Pádua, sim, os seus desdobramentos, a sua bilocação, do Padre Pio mais recentemente, do Papa Pio XII, que era o cardeal Eugênio Pacelli, que teve uma comunicação direta com Pio X, que ele veio anunciar a morte de Pio XI e que ele seria Papa. Quando vemos, por exemplo, Teresa d'Ávila, nos monumentais fenômenos dentro da igreja, São João da Cruz, e o número incontável de sacerdotes nobres que se transformaram em mensageiros de Jesus, a mediunidade neles está presente. Mas em qualquer pessoa, quando espíritos do mal também os utilizam, como em Hitler, em uma bela página de Hermínio Miranda, ele apresenta Hitler como médium das trevas, inspirado em um livro que foi publicado na Alemanha, no pós-guerra, que se intitula A Lança do Destino, em que Hitler acreditava ser a reencarnação de um mago que viveu em Calota, Boima, na Itália. Então, nós vemos que entre os sacerdotes, tanto está a mediunidade sublimada, como a mediunidade atormentada, quando apresentam determinadas ideias esquisitas, imposições perturbadoras, conflitivas, são indivíduos médiuns, sob orientação de espíritos sofredores infelizes. Mas aqueles dedicados ao bem, como Curadar, cujas mensagens doces estão no Evangelho segundo o Espiritismo, eles são médiuns na acepção lata da palavra. Divaldo, como fica também a questão, você está dizendo tanto a influência desses fenômenos nas pessoas, e por que, uma pergunta que todos fazem, por que todos não podem ver os espíritos? Por que todos não podem ouvir? Por que apenas alguns?
através do exercício ou das responsabilidades que a pessoa deve assumir, a divindade permite-lhe melhor ou menor transição no fenômeno mediúnico. Daí Allan Kardec classificou os médiuns em 2 grupos, os ostensivos, aqueles que têm maior facilidade de comunicar-se, e os naturais, que têm uma intuição, que têm um sonho premonitório. Eu me recordo de um fato muito curioso, que eu li há poucos dias no livro de Fernando Osvorme, A Viagem com Chico Xavier. É um grande amigo nosso e que foi beneficiado por Chico Xavier e é um emérito escritor, inclusive. Ele todo mês tem uma página na Folha Espírita, o jornal aqui dirigido pela nossa querida doutora Marlene Nobre. Ele conta de um momento em que, estando ao lado de Chico Xavier, Chico levou as mãos aos ouvidos assim: meu Deus, mas os espíritos estão falando tão alto, você não está ouvindo, Fernando? Ele disse: Chico, eu estou ouvindo a zoada do povo, dos espíritos, não. Então ele pode imaginar a sensibilidade deste ser extraordinário. Eu também li que, oportunamente, ele estava conversando com os amigos, quando de repente vêm aromas, os mais variados, e alguém percebeu que o seu coração, na área cardíaca, ia saindo uma certa luminosidade. Então, quando Chico percebeu, puxou o paletó para cobrir, porque ele não desejava que se percebesse a quase angelitude em que ele se encontrava. Então, numa página que foi publicada na ocasião, eu fiquei tocado pela beleza e pela simplicidade, enquanto muitos indivíduos exibem faculdades que não têm, lutam pela primazia, para o aplauso. O médium autêntico, o missionário de Jesus, apaga-se. Como disse João Batista, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Então eu elegi, peço permissão para o eu elegi fazer de tudo para que eu me apague, para que ele apareça, para que a doutrina, ao invés de mim, esteja em pauta. Daí, quando eu me equivoco, quando assumo compromissos indevidos, ou quando no momento de menos felicidade eu me comprometo, entre aspas, isso produz-me uma dor muito grande, sem culpa. Mas eu vejo quanto ainda tenho que caminhar para poder servir a esse mestre, que é o nosso caminho, que é o espelho da verdade e da vida. Divaldo, e o que dizer também para as pessoas que às vezes elas gostariam tanto de ter nelas essas percepções extrafísicas, e que você deu um exemplo agora quando Chico Xavier dizia, mas é um burburinho, quer dizer, as pessoas também precisam saber que não é simplesmente ouvir. Quando você abre esses canais, já precisa ter um discernimento, porque você deu um excelente exemplo para acalmar essas pessoas. Falar, eu queria tanto ver, eu queria tanto ouvir os espíritos. É uma busca frívola, porque parece que vão comunicar-se com os espíritos nobres, vão estar no reino dos céus. É como a nossa visão da realidade terrena. Nós vemos mais pessoas feias, deformadas, conflitivas, inquietas do que as pessoas belas, sublimes. Quando se nos desenvolvem as percepções da clarividência, da clareaudiência, nós entramos mais em contato com terra a terra, com o atormentante. A primeira fase dessas percepções é muito confusa, gera muita perturbação, muito conflito psicológico, algum transtorno quase de obsessão. A moralização do médium, o esforço para dedicar-se ao bem, os seus sacrifícios é que fazem que ele passe a sintonizar numa esfera mais alta, sem deixar de ver aqueles que estão cá embaixo. Terão que criar um tipo seletivo de imagens através dos valores morais para não ser arrebatado por essa multidão de espíritos sofredores que estão conosco nessa mesma faixa. Daí a aquisição. Muitas vezes tem que ser feita com o sangue de Cristo e com o seu pão, que é o corpo, o sacrifício, a imolação, para sintonizar com o bem. E você falando assim, eu me lembro, Divaldo, de um livro que também me marcou muito, Triunfo Pessoal, de Joana de Ângeles, onde ela diz exatamente desses condicionamentos que nós trazemos, e aí por afinidade, por sintonia, nós sabemos quem os espíritos que estão ao redor, não é? É verdade. Então, Allan Kardec chama a lei de fluidos, não é? Porque muita gente pergunta, será que o espírito que eu estou recebendo é bom, é mau? Eu pergunto, e que sente? Ai, uma ansiedade, não é bom. Ai, eu sinto tristeza, não é bom. Sinto-me emocionado demasiadamente, ainda não é bom. Porque o bem não pode fazer mal.
Quando nós sentimos uma sensação agradável, eu costumo usar uma imagem até um pouquinho grosseira, de elevador quando desce, aquela sensação de que vai flutuar, sim. Porque cada espírito tem uma vibração e produz a sua sensação. Digamos, como nós temos os odores físicos, eles têm os odores transcendentais. Aqueles que são de natureza suave e aqueles que são as energias causticantes e perturbadoras. Para podermos subir os degraus do céu, é necessário palmilhar a escada do sacrifício e do amor. Divaldo, suas considerações finais nesse tema. Lutarmos para sairmos do nosso vale de aflições e subirmos o monte da sublimação evangélica é o propósito da doutrina espírita. Fazermos a perfeita identificação entre o que aspiramos e aquilo que procuramos ser pelo sacrifício é o objetivo a que nos deveremos dedicar. Tentemos, caros amigos espectadores. E assim, o programa Transição chega ao seu final. A nossa gratidão pela sua presença, por essa troca, por esses ensinamentos, por compartilhar parte da sua história com todos nós. E você que esteve em sintonia, continue ligado. O próximo Transição, com um novo tema, sempre dentro da visão do Espiritismo. Transição, a visão espírita para um novo tempo termina. Até a próxima!